Tudo bem? Então tá bom, pode sentar. Aline, não desce, minha amiga. Nós vamos trabalhar juntos, já que você está aí. Gente, olha, ela levantou, mas ela ficou sentada. Levanta aí para todo mundo ver. Essa é a pastora Aline, todo mundo conhece e nós queremos te agradecer. Obrigada. E obrigada por estar aqui. E também, quem está ali do lado da Silmara é a Esther. Esther é você. Mora aqui, não paga aluguel, você sabe disso, né? Amamos você. Tem mais alguém que está nos visitando que eu não disse o nome? Bom, vocês são bem-vindas. Eu tenho 2 testemunhos da irmã Evarista para contar. Primeiro, ela me disse assim, sabe, Isa, eles moram onde eles moram, são 3 casas. 2 não são delas, mas uma é delas, onde elas moram. E a casa 2 estava alagando, o esgoto estava entupindo, então estava vazando água. E ficou um terreno, estava ficando um terreno perigoso. E ela começou a orar e falou, Deus, por favor, faz alguma coisa, porque eu não tenho nenhuma chance, nenhuma condição. E se o Senhor não desentupir... Aí o pedreiro foi lá, meio que mexeu. Mas casa mais antiga é assim mesmo, né? Mas aí, casa mais antiga para o nosso Deus. Ela foi fazer unha lá na Lúcia e falou, Lúcia, e aí? Ué, a senhora sabe que não está entupido? Não está alagando? Não tem mais perigo? Ela disse, o nosso Deus. Tem um anjo lá que desentupiu aquilo e não veio mais abaixo, não teve perigo de alagar. Glória a Deus. E o segundo testemunho dela, ela foi no cardiologista. E aí a médica disse assim, olha, tá tudo bem aí. Só tem uma coronária que está meio embaçadinha. Mas a senhora pode ficar sossegada. Também tem umas pedrinhas na vesícula que se piorar vai ter que fazer cirurgia. Aí ela disse, então não vai piorar e eu não vou fazer cirurgia. Mas a médica disse, a senhora está quase 100%. Eu disse, mais um pouquinho e ela chega a 100%. Mas glória a Deus que na idade dela não tem nada. Esse é o nosso Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé se você precisa de um milagre na área da saúde. E se você precisa de um milagre na área da construção. Por quê? Por quê? Porque se ele arrumou a casa dela que é mais velhinha, né? A casa ali do lado que é a mais velhinha, a tua é bico para Deus. Amém? Se você precisa da área da saúde, não precisa ser muito na área da saúde, não. Se você quer seu diagnóstico mudado, você tinha diabetes, você tinha isso, você tinha aquilo, igual ela. Tem uma coronáriazinha aí meio que incomodada. Antes ela tinha de tudo, agora ela já não tem mais nada. E daqui a pouco essa coronáriazinha não vai fazer nada. Nós cremos e cremos muito. Hoje nós estamos em linha, o pastor e eu. Porque tudo que eu queria falar, ele começou a falar antes de mim. Ele vai pregar antes de mim, Uma das coisas que eu gostei que ele falou foi, se você não tem conhecimento, corre atrás de conhecimento, porque a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. E nós precisamos conhecer aquilo que nós temos para que nós quebremos o diagnóstico e para que nós cheguemos diante do Senhor e apresentemos. Olha, o diagnóstico que precisa ser mudado é esse. Então, se você sabe qual é o diagnóstico que precisa ser mudado, exponha ao Senhor. Ah, Isa, eu tenho uma lista telefônica de doença, não tem perigo, Deus não é preguiçoso. E eu vou orar, vai dar tempo de você falar toda a sua lista telefônica aí de enfermidade. Mas hoje eu quero que você exponha a enfermidade, dê nome a ela, porque o Senhor vai mandar um anjo, vai passar e vai tirar isso. E você que está pela internet nos assistindo, exponha a enfermidade, porque Deus vai te alcançar aí onde você estiver. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida de cada pessoa. Te agradecemos muito, muito, muito obrigada pela vida da irmã Evarista, pela vida da Marlene. E, Senhor, pela libertação, Senhor, porque na realidade o Senhor reconstruiu, refez aquela situação da casa, Pai.
Obrigada, Senhor, porque eu sei que cada pessoa que se levantou por causa de uma construção atrasada, por causa de uma reforma empacada, por causa de milagre no financeiro, porque, Senhor, construir e reformar ninguém merece, é muito complicado, gasta muito dinheiro. Senhor, e nós apresentamos agora diante do Senhor as nossas finanças. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor alcance, Senhor, essa pessoa, que o Senhor alcance com graça. Deus, também não sei porque eu vou orar isso, mas, Senhor, alcança a pessoa agora que precisa pagar o aluguel, Senhor. A pessoa que não tem o dinheiro, mas que o Senhor é o dono do ouro e da prata. É o Senhor quem produz o dinheiro. Faz esse dinheiro chegar, não sei de onde, nem sei como, Senhor. Como? Porque o Senhor nos disse que nós viveríamos os milagres. Então faz, Senhor. Este é um ano bom e o ano bom vai nos surpreender, ainda que nós passemos, que nós tenhamos lutas, mas o Senhor foi claro em dizer que nós passaremos pelas lutas e vamos ter vitória. Eu não sei porquê, mas alcança essa pessoa agora, ou essas pessoas agora, Senhor, e no nome de Jesus, cada um está dando um nome para a enfermidade. E nós chamamos essa enfermidade mesmo, chamamos cada nome que foi falado, Senhor. Seja o que for, Senhor, seja o que for, nós chamamos essa enfermidade pelo nome agora. E conversamos com você, enfermidade. E nós dizemos, enfermidade, o teu nome foi declarado para que o nosso Cristo, que venceu você na cruz, te leve para onde Ele quiser, sem direito à volta. E nós declaramos o nosso corpo completamente restaurado, completamente curado. Pedimos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, se foi por pecado que nós estamos enfermos. Mas nós te pedimos agora, falamos com a enfermidade e dizemos, no nome do Senhor Jesus, vaza. Você não tem base legal para ficar, porque antes de nós existe um Cristo que derramou o sangue, e por causa desse sangue nós somos limpos e purificados. Existe um Cristo que morreu na cruz, que venceu a morte, e nós te apresentamos essa cruz. Enfermidade, nós dizemos a você, convidamos você a ir até a cruz. Se você passar a cruz, você pode permanecer onde você quiser. Mas nós sabemos, enfermidade, você não passa a cruz, porque o nosso Cristo já venceu você. Senhor, nós declaramos os nossos corpos sarados, curados, restaurados, e entregaremos ao Senhor o testemunho para dizer, Senhor, a glória sempre foi tua, nunca foi nossa, Pai, no nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Nós tivemos o final de semana lá no seminário, não é seminário, o retiro do Ágape, e muitas palavras foram muito boas, muitas palavras. E quando o apóstolo Joseir Garrido começou a falar, eu falei assim, meu Deus, a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, e até então eu também estava perecendo. Aí eu disse, não, mas a partir de agora eu não vou perecer, não. Mas eu entrei no carro, a pastora Iris tinha ido me buscar, falei, olha, pelo amor de Deus, nós precisamos renunciar a algumas coisas com a Kadosh, porque se a Bíblia fala que a gente perece por falta de conhecimento, eu renunciei e você, a igreja tem que renunciar. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Ninguém vai prosperar. Todo mundo sabe que eu sou assim, quando eu aprendo uma coisa, eu tenho que ensinar, eu tenho que passar para frente. Eu já descobri que eu gosto de dar aula, e por isso nessa vida eu fiz pedagogia, e fiz um monte de coisa, mas eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar. E eu acho que assim, eu entendo assim, se Deus nos permitiu conhecer, Ele permite que você também conheça, e que você também renuncie. Porque, mais interessante, eu vou falar sobre honra e desonra. Mas eu descobri que a desonra, ela não só atinge a você, como ela atinge 7 da sua descendência. Então 7 é muita coisa. Pensa, é muita coisa. É muita coisa. E aí eu fiquei angustiada. Eu disse, não, peraí. Isso tem que parar aqui em mim. Porque, e também não é, Isa, você não tem filho. Não tenho, gente. Mas eu vou te contar outro segredo complicado. Os meus filhos espirituais recebem. Outro segredo complicado. Os meus sobrinhos recebem. Sabe por quê? É sangue. É sangue. Então isso foi ficando em mim, e eu fui ficando angustiada. Eu falei, Deus, nós precisamos fazer alguma coisa. E a pastora imediatamente disse, quinta-feira você renuncia. Eu não sei, eu
Não sei quantos faltaram e nem por que faltaram. É verdade, muita gente viajou. Mas eu vou dizer algo, as pessoas deviam assistir esse vídeo, está sendo transmitido. Porque nós vamos renunciar hoje. E a maldição da desonra, das quais você já participou, vai cair por terra. E toda a sua descendência vai ser livre dessa maldição. Até a 7ª, ninguém mais vai pegar. Desonra não. Por isso eu quero que você ou siga comigo aqui ou abra sua Bíblia. Em Lucas 8,14. Parte do que eu vou falar é do apóstolo Joseir. Parte do que eu vou falar, eu conversei com a minha irmã, com a Trica, e parte do que eu vou falar foi o que Deus falou comigo. Então, pensa numa mistura, numa salada. É essa, salada boa. Mas eu sei que coisas que hoje nós vamos começar a renunciar. Nós precisamos aniquilar certas coisas na nossa vida. Pode apagar aí para mim? Beca, é do 4 ao 14. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas: um semeador saiu a semear. E quando semeava, caiu alguma coisa junto ao caminho e foi pisada. E as aves do céu comeram. É isso? E a outra caiu sobre pedra, e nascida secou, pois que não tinha umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra. Diz comigo, boa terra. E nascida, produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os discípulos o interrogavam, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto no caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não salvem, crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos de um milagre. Ordene que os teus anjos entrem, Senhor Jesus, em ação. Senhor, eu dependo muito de Ti, Espírito de Deus, e eu me lembro que o Senhor nos disse que este seria um ano em que nós trabalharíamos com o Senhor. Pois, por favor, toma minha vida e fala aquilo que o Senhor quer falar. Espírito de Deus, nós estamos abertos para aprender. Precisamos levar um tempo com o Senhor para entender aquilo que o Senhor quer falar. Mas nós precisamos sair daqui libertos. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que cada coração caia por terra a resistência desses corações. Que todo espírito preparado seja abatido agora. Que o Senhor encontre em nós um coração limpo para que nós recebamos a palavra. Renunciemos aquilo que precisamos renunciar. E, Senhor, a nossa descendência seja purificada por causa da data de hoje. Senhor, nós rechaçamos qualquer tentativa de Satanás de trazer confusão, de pegar a palavra, todo demônio roubador da palavra. Nós te damos uma ordem de comando, no nome do Senhor Jesus, sai daqui. Nós vamos nos limpar pela palavra, segundo a palavra. Nós nos limparemos porque a palavra nos limpa, a palavra nos lava. E nós queremos que essa palavra lave também os nossos descendentes. Colocamos, ó Pai, todos aqueles a quem amamos, nossos netos, filhos, bisnetos, sobrinhos, enteados, parentes,
todos aqueles que carregam o mesmo sangue que nós, e os nossos filhos espirituais, netos espirituais. Não queremos, ó Pai, que nada aconteça com nenhum deles. Por isso, Senhor, ordene aos teus anjos que guarde tudo que nós chamamos de meu e minha. Seja agora, Senhor, passada a tua vassoura de fogo em nós, passada a tua vassoura de fogo nesse local, e tudo que nos chama de Cristo saia. E, Senhor, nós te pedimos agora, sela-nos. Levamos a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo, à obediência de Cristo. Sela-nos, ó Pai, para que ouvindo cresçamos, para que ouvindo renunciemos e cresçamos, Senhor, para que toda a nossa casa cresça, no nome de Jesus e para o louvor da tua glória. Pedimos que o Senhor guarde cada um da internet que está participando conosco hoje. Que sejam eles, ó Deus, guardados da mesma proporção que nós. Senhor, muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Na realidade, às vezes nós falamos tanto o que chegou a contaminar. O trabalho do semeador, se a gente prestar atenção, esse semeador não tem nome. Esse semeador, a Bíblia não fala nada dele. Fala um semeador. Mas quando ele estava começando a falar, ele disse assim, sabe? O problema hoje em dia é que você ouve, vê a mensagem, quando você vê as chamadas para pregação, está a cara do semeador bem grande e a palavra em letras pequenas. Quando na realidade, ele disse, deveria ser ao contrário. A palavra do Senhor bem grande e a cara do semeador pequena. Mas isso fez com que contaminasse as igrejas. Não é contaminar o mundo, é contaminar as igrejas. Porque as igrejas se tornaram fortes, homens de palavras poderosas, homens e mulheres de Deus. E a palavra como que escondidinha ali. Mas o evangelho foi trocado e precisa ser restaurado. Quem vai pregar, não importa. O que vai pregar? A palavra de Deus. É necessário que seja revertido para que seja glorificado ao Senhor, para que o altar tenha limpeza. E é mais interessante é que ele disse assim, muitas vezes a gente não lembra a palavra, mas lembra do pregador. E eu fiquei pensando e eu disse, misericórdia, e não é que é verdade? Quem teve, o que foi que fulano pregou? Ah, eu não lembro, mas eu sei que ele estava lá. Eu sei quem pregou domingo. Foi fulano. Sobre o que ele falou? Isso eu também não sei. Não minta para você. Muitas vezes você sai da igreja, assim, o que foi mesmo que o pastor falou? Você sai da igreja sem saber o que o pastor falou. Você não sai nem dali, você sai da igreja. Nem da porta. Você sai da porta ali e já não lembra, não chega na sua casa. Porque a palavra está sendo invertida. Mas hoje nós vamos renunciar a isso, amém? A partir de hoje, o semeador, ele não vai ter mais domínio na nossa vida. Sabe por quê? Porque a colheita depende da combinação do solo com a semente e não do semeador. Não é o semeador que produz a semente, ou não é o semeador que faz que a terra seja fértil e floresça. Mas a tua colheita, a minha colheita, a colheita de almas, ela vai depender da combinação do solo com a semente. Nós precisamos estar impregnados com a palavra. E nós precisamos estar pregando a palavra. Quem é? Não sei. O que falou? Tal coisa, tal coisa, tal coisa e tal coisa. Isso é o mais importante para nós. Está na hora de nós guardarmos o que a palavra falou. E eu ia comentar sobre o que o apóstolo Sandro falou aqui, o pastor falou antes de mim. Eu ia falar assim, quem guardou? Eu guardei as 7 coisas que ele foi falando e eu estava escrevendo. E eu disse assim, ele disse, olha, até o 8º mês, vocês vão ter que renunciar, santificar, pedir perdão. Mas ele disse,
do 9º ao 12º mês. Sem olhar na tua escrita. Quem lembra o que ele falou? E eu não estou falando que eu estou lembrando, eu estou falando porque eu li, porque eu queria falar com a igreja hoje. Do 9º ao 12º mês. Ah, vai ser bênção. Não, meu irmão, ele disse que você vai colher frutos da santificação do 1º ao 8º. Então, sabe de uma coisa? Sábado é muito importante que você venha. Porque você vai colher frutos disso. Dessa sua atitude. Aí, quem pregou no dia 1º? O apóstolo Sandro. O que ele falou? Lembro não. Está na hora de nós cravarmos a palavra em nós. Porque se nós vamos querer comer o melhor. E todos eles que estiveram pregando nesse retiro, falaram da grande abundância que nós teremos esse ano. Todos eles, foi ou não foi para quem estava? Falaram do tanto que esse ano vai ser bom. Eu vou te pedir um favor. Se você estiver cochilando, levanta. Vai tomar água, faz qualquer negócio. Mas você não pode perder. Eu sei que Satanás vai brigar comigo e com você. Mas em nome de Jesus, existe um Senhor aqui. E Ele vai fazer com que você seja limpo. Honrar. E é sobre isso que eu quero falar. Honrar é um sentimento de dignidade própria que leva o homem a procurar, merecer e manter a consideração pública. Honrar é dignificar, distinguir, exaltar, glorificar, reverenciar. Em hebraico, a palavra significa peso. E em grego, ela significa fixar valor, estimar, reverenciar. E uma das coisas que ele disse é assim: quando eu dou honra, vou usar a Iris, ok? Quando eu dou honra à pastora, quando eu acho que eu estou exaltando ela, na realidade, quanto mais eu a honro, mais eu sou honrada. Honrar é uma via de mão dupla. Todas as vezes, mas eu não fui honrada com nada. Eu simplesmente honrei a pastora e não fui honrada com nada. Quero te dizer que honrar é uma via de mão dupla. Quando você honra, na realidade, você está sendo honrado. Porque quando Deus olha para a honra que você está dando à pessoa, Deus devolve a honra multiplicada daquilo que ela fez. Quando honramos, estamos honrando. Isso é gravíssimo e é necessário que você guarde. Quando você honra um líder, ou quando você honra o presidente da república, ou quando você desonra o presidente da república. Mas quando você honra, todo o corpo de Cristo é honrado. Uau mesmo. Quando você honra, todo o corpo de Cristo é honrado. Quando você honra o presidente, todo o Brasil é honrado. E isso comprovadamente na Bíblia. E aí é que me mata, né? Porque eu sou apaixonada pela palavra, o que a palavra diz. Mas quando você desonra, eu vou chegar na onde está a palavra. Mas quando você desonra, escute o que a Bíblia diz. Quando não honramos, padecemos. Somos afligidos por males e nos tornamos tristes. Como há depressão no mundo? Sim ou não? Quantos pastores você ouviu que suicidaram? Aí você começa a pensar. O que causou a depressão? Falta de honra. E aí, quando eu fiquei pensando nisso, eu queria, entre aspas, morrer. Eu disse: Pai, nós precisamos paralisar, de qualquer forma, esse espírito suicida. Nós precisamos parar, dentro da igreja, esse espírito de depressão. Se você nunca foi triste, se você vive rindo, se você é super feliz, não é para você que eu estou falando. Mas quantas vezes nós passamos por tristeza? É ou não é? E esses dias eu recebi um áudio da pastora Keila. Foi a Aline que sonhou comigo? Não, foi a Eloá. Eu recebi um áudio da pastora Keila,
que a Eloá sonhou comigo, e até eu mandei o áudio para o pastor. Falei, você ora por mim aí. Ela sonhou comigo e ela disse assim que a pastora Keila estava sentada de frente a mim e dizia assim, Isa, a tua alegria é a tua... como é mesmo? A tua alegria é a tua... É como se fosse a tua alegria, a tua força. Não a alegria do Senhor é a minha força, mas a alegria que habita em mim é a minha ferramenta de trabalho, vamos dizer assim. E quando o apóstolo estava falando, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, não é à toa que nós temos tanta depressão no mundo. E você vai dizer assim para mim, mas eu já honrei 1 milhão de vezes. Mas se você desonrou uma vez, a situação fica complicada. E a tua honra não cobre a desonra, ok? Quando nós honramos, trazemos sobre nós a alegria do Senhor e nos tornamos mais semelhantes a Jesus. E o que é melhor? Quando você honra alguém, você enche a terra da glória de Deus. Porque em todo o céu, o Senhor fala, em Levíticos ele fala que Deus honra o homem, a pessoa. Mas em todo o tempo, e se você parar para pensar, o Filho glorifica o Pai em honra. O céu vive de honra. Se o céu vive de honra, eu e você precisamos viver de honra. Honra não é bajulação, ok? Amanhã você não vai parar lá na igreja sem andar para ajudar a pastora porque você vai bajular. Não vai. Se o teu desejo é bajular, não vai. Honra é uma coisa, bajulação é outra. A honra faz o reino prosperar. A bajulação faz o reino ser destruído. Está na hora, e eu entendo que Deus vai entrar e quebrar a bajulação. Mas eu tenho que correr, senão não vai dar tempo. A palavra de Deus nos ordena, devemos honrar cada membro, além de todos, homens, reis e autoridades. Tudo bem. A honra produz uma proteção espiritual contra todos os ataques do inimigo. Ei! A honra que você dá produz uma proteção espiritual sobre a sua vida contra todos os ataques do maligno. Todos, sem exceção. Não é enfermidade que vai te pegar, não é depressão que vai te pegar, não é mal que vai te pegar. Porque a honra que você produz, a honra que você dá, ela produz uma defesa. E ainda é interessante que ela fala assim, e ela libera, ele fala assim, e ela libera o poder de Deus sobre a sua vida. Quanto mais você honra, mais conhecimento de Cristo e mais profundidade você tem nele. O nosso problema é que nós não conseguimos reconhecer um ao outro, entre aspas, eu talvez não tenha outra palavra, e também ele falou isso. Ele disse, eu não tenho outra palavra. Nós não conseguimos reconhecer o sucesso do outro. A Bíblia fala assim, chorar com os que choram, mas alegrar com os que se alegram é muito difícil. Por quê? Porque eu queria estar no lugar dele. Eu queria, na realidade, ser ele. Eu me alegro porque a Aline está aqui, é uma coisa. Eu me alegro porque a pastora ganhou um carro. Eu me alegro, não ganhou ainda, mas em nome de Jesus, Deus vai dar, ok? Eu me alegro porque a Marise comprou um apartamento aqui na Vila Maria. Eu me alegro. Mas quando a situação é semelhante à que eu queria, eu estou orando. Isso é muito grave. Eu estou orando, um exemplo. Eu estou orando por um apartamento. A Marise já ganhou um, aí vem o irmão e dá outro para a Marise. Aí eu falo assim, nossa, mas por que ele não me deu um? Tinha que dar 2 para a Marise? Isso é desonra. Isso eu não estou me alegrando com ela. Irmão, se o senhor tiver que dar 10 para a Marise, dá, por favor, 10 apartamentos que eu vou me alegrar com ela. Ainda que eu continue pagando aluguel. Ainda que eu continue morando na minha casinha pequenininha. Ainda que eu continue tendo que usar ventilador num calor horroroso. Porque o da Marise tem ar-condicionado. Dai, Marise, em nome de Jesus, que Deus te dê um monte de apartamento aqui na Vila Maria. Com ar-condicionado. E o problema da desonra é quando eu exponho a humilhação. Quando eu revelo ao outro a fraqueza do líder. Quando eu falo líder, eu falo em todos os sentidos. Por favor, não leve o líder como pastor só. Como a pastora só. Líder em todos os sentidos. Seu marido,
seus filhos, seu chefe, seu líder de sessão, sabe assim? Tem gente que trabalha picotadinho, seu líder de ministério, tem gente que não importa. Ah, mas a minha chefe, ela é mais ignorante que eu. Ema, foi Deus que colocou ela lá. Você não pode desonrar. Ah, mas ela fala tudo errado. Ema, foi Deus quem colocou ela lá. Foi Deus quem colocou. A única coisa que você precisa fazer é honrar. Gente, presta atenção, porque a partir de hoje, o peso da honra vai ficar mais caro para você. Até então você não tinha conhecimento, mas a partir de agora você tem conhecimento. Você vai tomar conhecimento. E aí vai ficar mais caro. Quando revelamos as fraquezas dos líderes, trazemos maldição sobre nós e sobre a nossa casa. E escuta, quando você traz maldição para sua casa, você nunca vai progredir. Nunca. De tal forma. Por quê? Porque Deus não permite que o homem que desonra progrida. Eu vou levar isso para você na Bíblia, daqui a pouco eu chego lá. Mas eu preciso primeiro falar. Deus não vai permitir que você progrida, porque Ele barra aquele que desonra. Deus tira de nós, quando nós desonramos, Deus tira de nós a capacidade de receber os dons que Ele queria que nós recebêssemos. Quando desonramos, um homem e uma mulher, um líder, nós abrimos uma lacuna entre nós e Deus, que é necessário que seja fechada. E é claro que o sangue de Jesus tem poder, mas se não houver renúncia da minha parte, essa lacuna não vai ser fechada. E o Theo leva dos dois, o que é pior. O filho leva do pai e da mãe. Aliás, e o Theo leva do avô. Aproveitar que o senhor está aqui, seu acaso. Às vezes, eu falo assim, a pastora Iris pediu isso, pediu o jejum, falar nisso no nosso jejum? Já começou. Pediu o jejum, mas eu parece o Kiko resmungando lá em casa. Eu falo, Kiko, não desonra, né? Kiko, não murmura. O Kiko lá em casa tem que aprender a não murmurar. Mas a gente às vezes faz igualzinho o Kiko. O Kiko é um porquinho da Índia, tá, gente, que eu tenho. A gente vai igualzinho o Kiko. Não está na hora de murmurar. Isso é desonra. E isso já abre lacuna no céu. Mas vamos voltar. Existem 6 tipos de terreno nesse texto que nós lemos. Primeiro, a semente que cai à beira do caminho. Nós vamos começar a renunciar agora. Sabe o que é beira do caminho? É coração pisado. E 2 coisas fazem o coração ficar pisado. Uma, esse mimimi. Se a Isa não olhar para mim, eu não quero mais ir na igreja. Se a pastora não falar oi para mim, eu não vou mais na igreja. Irmão, você vai deixar o mimimi hoje, porque Deus vai pegar esse seu mimimi e transformar em maldição sobre a sua vida, se você não liberar isso hoje. Coração pisado, coração que foi ferido por alguém. Não importa, você não é justiceiro. Na família da minha mãe tinha um homem que a mulher dele morreu no parto. Não é isso, Iris? Ele foi lá, catou a garrucha e matou o médico. O senhor matou a minha mulher, e não foi ele que matou, ele tentou trazer a vida dela ao máximo. Essa justiça vai ficar aí hoje. Nós já renunciamos isso, ok, gente? Esse justiceiro vai ficar aí hoje. Fica de pé. Intercessão divide aqui, ó. Não tem ninguém aqui, ó. Iris, chega para lá. Abre aí, Iris. Isso. Eu quero que você descruze mão e pé, e nós vamos começar a pedir perdão, ok? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu peço perdão e me arrependo pelo meu coração pisado. Eu rejeito, renego e renuncio esse estado de mimimi. Eu não sou criança. E a partir de hoje, a Bíblia diz que eu tenho que ser como adulto. A minha fase de menino já passou.
Por isso, Pai, limpa meu coração. Esse terreno pisado de mimimi, eu lanço fora agora. Eu devolvo a Satanás. E a quem de direito? Pai, em nome de Jesus, eu escolho perdoar todas, sem exceção, todas as pessoas que me feriram, desde antes de eu nascer, até a eternidade. Aqueles que me feriram, eu digo agora, estão perdoados, estão livres, vocês podem caminhar. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O coração pisado, ele não tem definição, ele não tem identidade. Ora ele está grudadinho na pastora, ora ele está de costa para a pastora. Ora ele ama de paixão a Aline e até quer tocar com ela. Ora ele olha e fala, você nem sabe tocar. Esse é o coração pisado, ele não tem identidade. A Aline vem com um sorriso lindo e abre um sorriso e eu olho. O coração pisado perdeu a profundidade de Jesus. Mas você renunciou agora, amém? No último nós vamos renunciar por nossa descendência. O segundo, ele fala assim, olha, o segundo era o coração cheio de pedras. Pedras significa acusação, condenação, apelido, obra de injustiça. Cristão que não suporta prova. Cristão que não aceita prova. Deus me disse assim, muitas vezes vocês são testados para ser aprovados. Não é assim? Vocês são provados para ser aprovados. O cristão que não aceita a prova, porque ele diz para o Senhor, eu não mereço isso. Você merece tudo, porque Jesus não merecia nada e passou pelo caminho. Hoje você vai sair, seja qual pedra você recebeu. Outra coisa, o cristão que tem o coração cheio de pedras, o terreno cheio de pedras, ele disse assim, é um cristão que ele se autoacusa. Eu não sou digno, mas Jesus já pagou o preço. Mas eu não mereço. Você não merece, está certíssimo. Mas você tem que aceitar, porque o Senhor já pagou o preço. Bota, fica de pé. Diz comigo, Pai, eu vou correr em nome de Jesus. Eu peço perdão pelo coração pisado, por toda a acusação, por toda a condenação, por toda obra de injustiça, porque muitas vezes eu não suportei a prova. Eu peço perdão e renuncio. Senhor, em nome de Jesus, eu já vou fazer a renúncia do terceiro terreno, ok? Depois eu explico o terceiro terreno, ok? Senhor, em nome de Jesus, eu perdoo todas as pessoas que colocaram apelidos em mim, que me acusaram, que me condenaram. Eu me arrependo de não suportar nenhum tipo de prova e de murmurar. Pai, no nome de Jesus, eu peço perdão pela sementinha do mundo, pelas paixõezinhas do mundo. Eu peço perdão pelo pecadinho de estimação. Deus, o terreno cheio de espinhos significa que eu preparei o terreno, mas não vigiei. E fui tocado pelo inferno. Eu peço perdão, porque, Senhor, eu gastei tempo em cavar, mas eu não cuidei. Eu me deixei corromper pelo passado.
Senhor, não houve transformação na minha vida. Do jeito que eu era do mundo, eu continuo. Eu apenas maquiei meu coração. E eu me arrependo. E eu peço perdão. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor lave o meu coração. A partir de agora, esse terreno não vai ser cheio de espinhos e nem de pedras. Limpa-me e limpa a minha descendência. Deus, até aqui eu tive um coração cheio de pedras. A minha semente caiu à beira do caminho. E eu tive um terreno cheio de espinhos. Mas os meus descendentes não terão mais. O Senhor disse que limparia a minha descendência. Portanto, a partir de mim. Gente, eu não tenho filhos, ok? Mas quem tem filho e neto vai dizer agora. A partir de mim, meus filhos e meus netos não terão nenhum tipo de terreno maldito. Eu tomo posse da limpeza para mim e para minha descendência e para os meus filhos espirituais. Vocês dois agora. E para quem nós somos cobertura? Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. O quarto terreno, ele fala assim, é o terreno bom. São 3 terrenos, o quarto se divide em 3. Então eu vou falar os 3 terrenos. Por isso eu disse, são 6 terrenos. Nós já renunciamos ao cai no caminho, pedras e espinhos. Agora, ele fala assim, o terreno bom. O terreno bom é o cristão que é 100 por 1. É um cristão que tem um nível de profundidade muito grande com o Senhor. Que suporta a pressão porque ele é arraigado. Eu gostei muito dessa expressão. Quando a Bíblia fala para você, quando nós lemos, quando nós ouvimos que fulano é arraigado, a Bíblia quer dizer que essa pessoa lançou raízes profundas. Ele está entranhado, fundo, ele está inabalável. Ele está na parte mais sólida com Cristo. É uma pessoa que estabeleceu no lugar exato onde Cristo quer que ela esteja. Por isso a Bíblia diz sobre arraigado. Ele está acostumado, aclimatado, estabelecido, fixado. E aí Jesus disse para mim, para aí. Ele está habituado comigo. Arraigado significa isso. Esse é o terreno 100 por 1. Por que eu vou renunciar? Porque agora eu vou falar da parte da desonra. O terreno 60 por 1 é aquele quase bom. Isso nós vamos renunciar. É aquela hora que você vai no seu braço forte, sabe? Que você vai pela razão. A Bíblia manda oferecer um culto racional, mas tomar decisões na razão, não. No braço, não. É a hora que você sabe fazer uma coxinha, sabe, Marlene? Eu vou fazer e vou vender. Mas e Jesus? Perguntou para ele o que ele acha? Ele está querendo que eu faça? Não, mas eu sei fazer, então eu vou fazer. Não é para fazer. É para depender dele. O 60 por 1 é o que vive no braço. E o terreno ruim, 30 por 1, é o terreno que vive no nível de misericórdia. Irmão, você vai sair hoje do nível da misericórdia. Hoje nós vamos sair do nível da misericórdia, porque ninguém vai ao nível da glória se não sair do nível da misericórdia. E se há uma coisa que nós vamos entrar nesse ano, é andar no nível da glória. Então, se preciso for, nós vamos clamar, gritar, urrar, mas nós vamos sair do nível da misericórdia. O nível da misericórdia significa que Deus sempre está te ajudando. Mas, vou contar um segredo. O nível da glória é onde você é próspero. O nível da glória é onde você tem
tudo de Deus e tudo o que Deus tem preparado para você. O nível da glória é onde você manda o demônio sair, ele sai. É onde você ora e o enfermo levanta. É onde você ora e o defunto ressuscita. Esse é o nível que Deus precisa te levar. Mas se você não sair do nível da misericórdia, você vai permanecer no nível da misericórdia e não vai sair, não vai entrar no nível da glória. Só alcança a glória quem aprimora seu nível de conhecimento com Jesus. A minha estatura, eu achei isso tão bom. A minha estatura não depende de 1,50 m. Eu meço 1,56 m, irmãos. A minha estatura depende da minha profundidade e do meu conhecimento de nível com Jesus. Sabe o que isso significa quando o pastor fala que aquele guardinha de 1,5 m estende a mão e apita e você é obrigado a parar? Você tem 2 metros, né, Douglas? Quase isso, tem vontade de passar por cima. Aliás, se você erguer a perna, você passa por cima do guardinha. A minha estatura não é 1,56 m. Ou não é 1 metro e quanto, Douglas? 1,87 m. A minha estatura depende do meu nível de profundidade. Porque quando eu chego ao maior nível de profundidade com Jesus, a minha estatura se eleva à estatura de varão perfeito. E aí você passa a agir de forma certa. Você passa a agir de forma correta. Eu vou falar sobre a desonra e aí nós vamos renunciar aos 3 terrenos, ok? Eu achei muito legal. Eu não sei se a Iris lembra disso, não sei se ela estava lá. Ele disse assim, a doutora Neuza é terra fértil, não é? Todo mundo, sim. Ele disse, por isso você nunca vai desonrar a doutora Neuza. Mas teu pastor, lá na tua igreja, sabe aquele irmãozinho lá no banco que ora? Ele também é terra fértil. E você já desonrou ele, ó, quantas vezes? O teu líder na tua igreja, ele é terra fértil. E você já desonrou ele tantas vezes. A gente pensa que desonrar é eu brigar, é eu falar besteira, é eu chegar na casa do pastor e falar um monte de coisa, ou chegar na Cidinha Reifonas que está aqui na minha frente e falar um monte. Não. Desonrar não é nada disso. Isso é burrice, ok? Não tem outra palavra. Isso é burrice. Chegar no pastor brigar é burrice, né? Mas desonrar é quando eu não quero jejuar. É quando eu não quero, quando se levanta um clamor e eu não quero fazer. Isso com relação à igreja. É quando o patrão me chama para trabalhar e eu digo, não vou não posso, estou ocupado, eu não quero fazer hora extra, eu não quero. Isso é desonrar. Desonrar é quando eu acho que o meu pastor é indigno. Não é verdade, ok? Mas eu vou só usar exemplo. É se eu olhasse para o Devanir e dissesse, eu sei mais que ele. Ele não sabe nada. Podia ser o mais novo bebê que nós temos, ou podia ser a Laura que estivesse aqui em cima pregando. O que ela abrisse a boca para falar, se eu discordasse, seria desonra. E aí, e desonra também entra o falar mal, o criticar, quando você faz fofoca. Irmão, e você que está na internet nos ouvindo, por favor, vou contar para você agora o que acontece quando você desonra alguém, quando você fala mal, quando você fofoca. Mas eu vou contar a Karina é líder de dança e eu sou da intercessão, ok? Se eu virar para a Iris faz parte, a filha da Iris faz parte do Ministério de Dança. Como eu sei que não faz, então eu já vou falar da Iris. Aí eu falo assim, não, Iris, mas a Karina, eu não tenho nada com isso. Ela foi escolhida para ser líder do Ministério de Dança. A decisão quem toma é ela. Eu não preciso me preocupar. Eu não tenho que me meter no ministério do outro. Eu tenho que me meter para ajudar. Quando eu me meto, eu desonro a Karina. E o que é pior,
eu desonro a Íris. Israel não prosperou por causa do pecado de Acã. Não foi um que não prosperou. Não foi ele que não prosperou. Foi toda uma nação. Eles começaram a perder e a Bom, eu vou falar, já deu certo. Começaram a perder e a perder, por quê? Por causa do pecado de um homem. Sabia que quando você desonra um líder dessa casa, olha para mim agora, toda a casa, toda a kadosh não prospera. Toda a kadosh não prospera. E o que é pior? Toda a kadosh entra em enfermidade por causa da tua vida. Aonde está isso na Bíblia? Vamos continuar. Terreno bom, 100 por 1, certo? Certo? Nós acabamos de ver. Tá, aí eu desonro a pastora. Terreno bom. Ou desonro a irmã Ana. Terreno bom. Sabe quanto que eu recebo de maldição? Ela recebe uma, porque eu a desonrei. Uma. A palavra que eu lançar, se ela não estiver em linha, vai cair. Mas sabe quantas eu recebo? Ela é terra fértil, certo? Então eu recebo 100 por 1. A maldição que eu lancei na vida dela. Alô? Acorda agora. Quando você lança uma maldição, você recebe 100 por 1 se a pessoa é terra fértil. Ah, mas é... A Adriana do diaconato está aí? Tá. Ah, mas é a Adriana do diaconato? Suponhamos que a Adriana do diaconato é terra fértil. Mas suponhamos que a Adriana... você achasse que a Adriana do diaconato não é terra fértil. É terra mais ou menos. Ela leva no braço. Sabe quanto a maldição vem para a sua vida? 60 por 1. Ah, mas é... Vou falar de mim mesmo agora. Ah, mas é a pastora Isa, é terreno totalmente ruim. Sabe quanto é a maldição que você recebe? 30 por 1. Sabe o que significa? Isso me matou quando ele disse: toda a sua descendência, enquanto houver raiz de você na terra, vai ser maldita. Quando é 100 por 1 e a terra é fértil. Eu quis morrer essa hora. Eu disse: pai, você não precisa me dizer que você não fez, que eu também não vou nem acreditar em você. Um comentário é desonra no céu. E um comentário gera 100 por 1. Agora eu vou te dar uma má notícia. Sabe quando você diz: ah, mas eu só ouvi, eu não falei nada. Sabe? É desonra. E a mesma maldição. Marisa, vou usar você agora, ok? A Marisa vem e fala da Lilian para mim. A mesma maldição que a Marisa recebe, eu também. 100 por 1. Se a Lilian é terra fértil. Mas a Lilian não é muito terra fértil. 60 por 1. A Lilian é terra infértil. 30 por 1. Você está disponível? Gente, eu queria morrer a hora que eu descobri isso. Eu queria morrer a hora que eu descobri isso. Eu disse: pai, a gente não para pensar. Hoje eu quero que você pense no que eu estou falando. Guarde isso, porque a tua vida está arrasada, arruinada, destruída. Você está doente, sabe por quê? Por causa da desonra. E pior, você leva toda a tua descendência à maldição. Gente, isso para mim foi o basta. Eu disse: chega. Chega. Não, olha, quem comigo não ajunta, espalha. É por aí que eu vou viver. Se você não ajunta comigo, você espalha, você vai andar. Mas não vai falar. Porque eu não vou ouvir. Sabe por quê? Porque eu não quero um dos meus sobrinhos, nenhum deles, sofrendo consequência da maldição que eu impus. 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Tem mais uma notícia para te dar. Até agora você não tinha conhecimento. E a Bíblia fala: onde não há conhecimento, não há pecado. Ok? Mas agora você tem conhecimento. Então, a partir de agora, tudo que você fizer
é pecado. É claro que nós vamos renunciar a toda a maldição de desonra. Porque eu não quero eu fiz isso lá. Fiz isso pela Kadosh lá, porque os pastores não estavam lá. Mas não adianta eu fazer por você, se você não fizer agora. Judas 1:9, dá para pôr aí, Bequinha, mas eu vou falar rapidinho, que eu já estou atrasada. Judas 1:9, Gabriel fala assim, olha, eu não vou, Satanás, eu não vou te julgar. O Senhor te repreenda. Satanás, sabe o que isso significa? Isso é princípio de honra. Quando ele disputava o corpo, ele diz assim, o Senhor te repreenda. Isso é princípio de honra. Satanás, o arcanjo Miguel tinha a mesma hierarquia, mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Sabe por quê? Porque ele sabia que apesar de Satanás ser um anjo caído, ele tinha que respeitar. Com certeza. A pessoa que está do seu lado, olha para ela. Ela é muitas vezes melhor que Satanás. Outra coisa. Sabe quando o arcanjo, a Bíblia fala assim, ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Sabe o que significa isso? Falar palavra de ofensa, caluniar, difamar, manchar o nome de alguém. É impressionante. Mesmo o diabo caído mereceu o respeito de um anjo do céu. Miguel só disse, você vai ter com o Senhor, porque Ele mesmo vai te apresentar. E agora eu vou te dar os prejuízos da desonra. Mas eu tenho todos os textos escritos e se você quiser eu passo para você. Absalão, quando ele desonrou o pai, tanto que ele grita assim, olha, quando vocês ouvirem, grita lá vem o rei. As pessoas iam gritar que o rei era ele. Absalão é rei em Hebron, era isso que ele pede. Absalão, a desonra gerou morte nele. Escuta o que eu estou falando. A desonra gerou morte, isso é bíblico. Gerou morte prematura. Ele perdeu o direito de reinar. E perdeu o direito de reinar com Cristo. Quando você desonra, você perde, você tem morte prematura, você perde o direito de ser líder ou de ser um chefe na sua empresa e ainda perde o direito de reinar com Cristo quando ele voltar. Absalão perdeu esse direito. Quando Saul, às vezes que Davi teve a chance de matar Saul. Não, vamos botar um pouquinho assim. E ainda, Absalão é morto com 3 dardos, né? 3 dardos são enfiados no coração dele. E os escudeiros de Joabe ainda cercam e acabam de matar Absalão. Quer dizer, ele morreu N vezes. A desonra de Esaú fez com que ele não vivesse as promessas de Deus. Agora, olha o desastre que é a desonra na sua linhagem. Esaú não teve o direito de ser linhagem de Jesus. Era para ser ele. Era para ser ele. Mas ele perdeu o direito de ser linhagem. Eu sei que a palavra é pesada, mas eu quero te chacoalhar. Porque eu quero ver os teus filhos prósperos. Porque eu quero ver a tua descendência próspera. Porque eu quero ver o teu povo caminhando em salvação. Eu preciso que você saiba disso. Mesmo Moisés, ele tirou o povo, 3 milhões de pessoas. E olha o que a língua ferina fez com Moisés. Tanto o povo tormentou Moisés, tanto o povo falou na cabeça de Moisés, que ele catava na rocha. Deus me disse claramente, isso são pessoas que querem que você desonre. À medida que você ouve, você está desonrando. Foi a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Independente do que Moisés passou, ele não entrou na terra prometida.
Ele não pisou a terra prometida. Gente, eu acho Moisés o cara, e acho até que ele foi levado, ok? Essa é a minha opinião. Mas independente disso, ele não teve o direito de andar na terra prometida, porque ele desonrou a santificação do Senhor. Sabe por que ele desonrou? Porque ele cansou de ouvir falatório na cabeça. Para de ouvir falatório e não fale. E Deus ainda fala para eles assim: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhe dou. E todo mundo daquela geração morreu. Eliseu era um profeta careca. Zombaram dele. Alô? 2 lobas. Olha o prejuízo da maldição. 2 lobas. Não é isso? 2 ursas, perdão, saem do bosque e matam 42. 2 ursas saem do bosque e matam 42. Deus foi tão claro comigo. Quantos filhos você tem? 42? Corre o risco da 42ª descendência sua ser morta por causa disso. Credo, misericórdia. A desonra gera prejuízo, gera maldição, escravidão, perda de herança, morte prematura, perda do reinado, não entrou na terra prometida e não alcança as promessas de Deus. Agora, isso para mim foi a morte quando ele disse, porque eu disse assim: eita, nós temos N promessas esse ano. Por isso eu falei: Senhor, como o Senhor foi prazeroso comigo, nós vamos renunciar agora, eu já estou terminando, para que você receba todas as promessas que Deus fez para você nesse ano. A desonra gera. Bora repetir? A desonra gera prejuízo, maldição, escravidão, perda de herança, morte prematura, perda do reinado, correndo o risco de não entrar na terra prometida. E a maldição da desonra é não alcançar as promessas que Deus tem para mim. Bora ficar de pé? E ainda Jesus, tão claro quanto a honra, lá em Mateus 13, 57 e 58, ele fala assim: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E alô, naquela terra Jesus não realizou nenhum milagre. Nenhum. Por causa do quê? Da desonra. A incredulidade é desonra. Hoje você vai entrar, honrar e conquistar tudo que Deus tem para você. Amém? Vamos renunciar? E pastor, eu vou renunciar, mas depois você ora, Celano, por favor. Diz comigo: Pai, em nome de Jesus, eu peço perdão por todas as vezes e todas as pessoas, desde que eu nasci até o dia de hoje, até agora, que eu desonrei. Senhor, eu me arrependo. E eu peço perdão. Senhor, eu já falei, já caluniei, já desejei a morte, já fiz de tudo. Mas eu me arrependo. E eu peço perdão. Senhor, eu peço perdão. Porque eu já desonrei quem era terreno fértil. E com isso, eu acarretei para a minha vida e para a minha descendência uma maldição de 100 por 1. Senhor, eu já desonrei, já difamei, já caluniei pessoas que não eram tão boas assim. Mas eu acarretei para a minha vida a maldição 60 por 1. Oh, eu peço perdão. Senhor, eu já desonrei o cristão que não é bom, mas eu atraí para a minha vida a maldição de 30 por 1. Pai, tem misericórdia da minha vida e lava a minha vida.
Lava todo o meu ser. Lava meu corpo, minha alma, meu espírito. E como Jesus disse para mim, lava o meu caminho. Agora você dá um passinho aí, tá? O que eu já andei, que ficou lá para trás, e o que eu vou andar. Porque a partir de hoje, nova Isa. E a minha descendência, toda a minha descendência, meus filhos espirituais, meus sobrinhos, meus netos, serão prósperos. Por isso, eu peço perdão e eu me arrependo. Senhor, eu escolho hoje a entender o princípio da honra e a entender também a desonra. Portanto, a partir de hoje, desonrar torna-se grande pecado para mim. Mas também eu me exponho ao agir do teu Espírito. Eu não vou pecar mais. Livra-me, Senhor, das bocas, das falácias, das fofocas. A partir de hoje, eu quero ser uma pessoa que honra. E aí, se eu vou receber 100 por 1 toda a bênção que a pessoa que eu honrar receber voltará para mim e para minha descendência. Se for fértil, eu recebo 100 por 1, mas eu vou honrar. Se for mais ou menos, eu recebo 60 por 1, mas eu vou honrar. Se for ruim, eu vou receber 30 por 1. Não importa, Deus. Eu vou honrar. E eu declaro: limpa toda a minha descendência e toda a minha ascendência. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Amém, amados. Diga comigo: Senhor, eu dou direito que a minha autoridade em meu nome cele tudo que eu renunciei. Em nome de Jesus, eu permito agora que tudo isso seja selado. E que as coisas para trás fiquem resolvidas. Eu não tenho coisas velhas, porque eu não deixei nada para trás. A minha renúncia é de caráter irrevogável. Em nome de Jesus. Amém. Bom, agora você me deu autoridade para selar, então eu vou selar. Amém? Porque a gente não pode selar sem a pessoa autorizar. Um dia, umas 3 pastoras sem conhecimento foram numa cidade, a irmã tinha uma loja e elas fizeram remissão de terra. Falei, mas a irmã não é dona da terra. Como que eles podiam remir? Fizeram ato profético na terra, mas o imóvel é de aluguel. Eu tenho direito legal aqui nesse prédio, porque eu tenho um contrato, Wesley. E todos os aluguéis estão em dia. Agora, gente, Deus nos deu um poder sobrenatural de sarar o passado. Amém? De desvencilhar do passado. E às vezes as coisas vêm rodando, a gente fala assim, ai meu Deus. Mas é que a gente vinha arrastando um monte de coisa. Então faz assim, ó.
Só faz você ser livre. Não é verdade, gente? Quem está carregando peso, não faz. E é muito importante a gente entender que nós ouvimos uma palavra que tem poder de fazer a gente livre. A gente precisa crer nesta palavra. Amém? Não ser ouvinte, mas ser praticante. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui diante dos praticantes da palavra, Deus. Nós passamos da classe de ouvinte para praticante. Deus, nós tornamos praticante quando nós ficamos de pé, renunciamos, Senhor, cada terra, Senhor Jesus, renunciamos, Senhor Jesus, à beira do caminho, renunciamos às pedras, renunciamos os espinhos, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que foram resolvidas pelo poder do sangue de Jesus todas essas questões. Senhor, e nós oramos selando, Senhor Jesus, toda a renúncia de todos aqui, com autoridade, Senhor, constituída pelo Senhor, no mundo espiritual e no mundo físico. Eu selo agora tudo isso, Senhor, e eu declaro esse povo livre no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Diga comigo, eu tenho poder para abençoar. Não é? Já pensou, você vai ficar bravo e fala assim, sua bênção, seu próspero, não é? Seu abençoado. Você tem poder. Amém? Eu fui à Vila Velha e uma irmã veio falar comigo depois do culto e falou muito mal do marido dela. E eu só escutando. E ela não falou mentira, gente, porque a moeda tem duas caras. Não é? Tem cara e coroa. A verdade dela é dela e a verdade do marido é dele. Nenhum está mentindo. E eu esperei ela contar tudo, esperando o céu responder, porque eu não tinha resposta. E Deus disse para mim, fale para ela, a partir de hoje, se referir ao marido dela como meu pastor. A partir de hoje, ela só vai chamar ele de meu pastor. Ela olhou em mim, acho que eu falei assim, o pastor, bebeu. Estou contando para ele que meu marido é terrível, e eu vou chamar ele de meu pastor. Ela falou para mim, eu falei, não sou eu, Deus está te mandando você chamar de meu pastor. E a última vez que eu fui à Vila Velha, ela disse para mim, pastor, meu pastor está sentado lá atrás. E eu não chamei ele para vir para a igreja. Ele veio sozinho todas as vezes. E hoje eu estou louvando porque o senhor está aqui e o meu pastor está sentado lá atrás. Por quê, gente? Porque o mesmo poder de amaldiçoar, a gente tem de abençoar. Não é? Se eu posso falar mal, eu também posso falar bem. Amém? Glória a Deus. Então você tem poder para levantar a mão e declarar, Senhor, eu quero abençoar agora todo mundo. Amém? E nós vamos orar pelas peças de roupa, os documentos, vamos orar pela água. E se você lembrou de alguém que está hospitalizado, viajando, tem um marido de uma pastora amiga nossa, está hospitalizado, doente, vamos pedir sobre esse pastor, né? No nome de Jesus. Pai, nós oramos agora. Senhor Jesus, obrigado porque a gente pode falar bênçãos. Eu posso falar, fique curado, fique liberto, fique próspero, fique contente, fique alegre. Senhor, em nome de Jesus, fique bem de saúde. Obrigado, Jesus, porque eu tenho poder para liberar todas estas palavras, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu entendi agora quando João fala, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde e que seja próspero, assim como é próspera a tua alma. Senhor, eu oro esta palavra, Senhor, sobre aqueles que me ouvem pela internet, sobre aqueles que estão aqui nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, eu desejo, eu chamo de amados,
Senhor, e eu desejo que eles sejam prósperos, como a alma deles é próspera. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor Jesus, decretando agora, Senhor, a bênção chegando, Senhor. Eu posso agora dizer, onde eu colocar a minha mão vai ser abençoado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos as pessoas que estão hospitalizadas, que estão viajando, que estão trabalhando, Senhor, em nome de Jesus, os nossos descendentes, Senhor, nós declaramos que já são abençoados, que já são prósperos, que já são livres, que já são perdoados, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, pela fé vou dizer de boca cheia hoje, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho autoridade para falar essa palavra sobre a minha casa, Pai. Senhor, nós oramos, Senhor, abençoando esta água, Senhor Jesus, que nós vamos, Senhor, com este ponto de contato, Senhor Jesus, fazer um milagre. Pai, em nome de Jesus, nós oramos abençoando para a glória do Teu nome. Amém, amém, glória a Deus, amém. Nós vamos encerrar o nosso culto. Quem for na faxina, fale com a pastora, amém. Abençoamos o pessoal da internet, de todos os lugares onde estamos assistindo, e declaramos a Tua bênção que vai te acompanhando agora. Domingo não tem escola dominical.